Vamos voltar um pouco à nossa história de igreja. Em 1888, ou em volta deste ano, estava acontecendo um grande assunto despertando a Igreja de Deus. A justiça de Cristo, o dom da justiça de Cristo. E a igreja começou, então, a usufruir da preciosidade do poder redentor de Cristo. E ali foi feito alguns estudos, Deus despertou 2 homens, a irmã White entra com uma mensageira do Senhor, fortalecendo e dizendo que realmente a mensagem da justiça de Cristo era uma mensagem vinda de Deus. E veja o que ela diz para nós neste período. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Repetindo, o tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo, veja o seguinte, ela diz que já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Dentro deste parecer, a serva do Senhor, ela vai dizer para nós que nos seus dias, nos dias em que ela estava vivendo, já estava acontecendo o alto clamor. Por que ela está mencionando isso? Ela está mencionando porque a justiça de Cristo, o poder redentor de Cristo, estava começando a entrar no coração das pessoas. E quando o poder de Cristo entra, quando o dom da justiça de Cristo entra no coração, ele entra para quebrantar o poder do reino do pecado. Então ela começa a ver que quanto mais a justiça de Cristo é entronizada, quanto mais Cristo é visto no coração do ser humano, maior era a semelhança com o padrão de santidade que Deus requeria. E nesse contexto é que começam a acontecer algumas leis dominicais neste período. Satanás movendo a nação norte-americana em alguns segmentos das leis civis, pontos e diretrizes que estavam dificultando a vida dos adventistas. O que nós conseguimos ver a partir disso aí? Vemos que a partir deste momento, a Igreja de Deus deveria ter avançado, buscado de uma forma genuína, mais acentuada, o dom da justiça de Cristo. A igreja não fez isso. E certamente o que começou a acontecer? As leis dominicais, elas foram diminuindo o seu poder de perseguição e até que elas se tornaram quase extintas. Comece a igreja a viver a vida piedosamente em Cristo Jesus e novamente vai brotar em nossos dias uma perseguição das forças do mal, que até então estão ocultas diante dos nossos olhos, contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Nós precisamos, nesses últimos dias, entender que neste ministério que Ellen White fala, ela vai dizer para nós que o Espírito Santo é aquele que viria para colocar em evidência o dom da justiça de Cristo. Nós encontramos no livro de João, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me verei mais, do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando nós olhamos a igreja de Deus, no livro do Apocalipse, como sendo a igreja que está em Laodiceia, o último período do povo de Deus, a igreja dos últimos dias, uma das marcas dessa igreja, a igreja militante, é que ela está dizendo, rica estou e de nada tenho falta. E quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 12, e o verso 1, que a igreja de Deus, vestida com o sol, ela está revestida da glória de Cristo,
da justiça de Cristo, do brilho, do resplendor, da beleza, do encanto, da verdade, tal como é Jesus. Para que nós possamos entender isto, nós precisamos da obra do Espírito Santo em nosso coração. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos viver a vida piedosa. E nós podemos definir a vida piedosa em outras palavras, segundo o que está no livro de Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quando nós lemos fruto do Espírito ou marcas do Espírito, nós podemos visualizar como sendo qualidades no caráter de Cristo. E podemos dizer que a vida piedosa é a revelação do fruto do Espírito, sendo o amor o vínculo da perfeição. Quando isto se acentuar na vida dos filhos de Deus, é a evidência que o dom da justiça manifestou, está manifestando e manifestará na vida dos filhos de Deus. Precisamos, nesses últimos dias, entender que o Espírito Santo, ele quer derramar em nosso coração o amor de Deus. E a evidência no Espírito Santo no coração é a evidência de que a vida piedosa está em nosso ser. Jamais conseguiremos viver uma vida piedosa sem a presença do Espírito no coração. Ele é o ensinador de justiça. É Ele que introduz em nossa vida todo o encanto de Cristo. O Espírito Santo, ele apresenta a norma que Deus propôs. O modelo celestial em que a alma precisa ser talhada. E quando o coração olha para Cristo, ele vê Cristo como seu Salvador. E o Espírito Santo, ele vai transformando. E à medida em que a alma se acentua o olhar cada vez mais para Cristo, Cristo, maior é a evidência de que o Espírito Santo estará modelando o ser segundo o caráter de Deus. E o Espírito Santo vai introduzir em nosso ser a preciosidade, os encantos e a beleza de Cristo, como sendo aquele que redime, aquele que salva, aquele que transforma. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos, nesses últimos dias, viver o caráter de Cristo. Quando este caráter for manifesto, certamente a ira do dragão vai se manifestar. Estamos vivendo no tempo do reavivamento. Estamos esperando o reavivamento da verdadeira piedade. Para tal, nós estamos na busca do poder do Espírito Santo. O reavivamento, ele virá em resposta, entre muitas coisas, mas a primeira delas, numa oração de fé, numa busca sincera, num desejo de querer imitar o modelo celestial, o desejo de ter fome e sede de justiça. E a promessa da palavra de Deus é que nós seremos fartos, que nós possamos entender que nós estamos vivendo num período muito solene, o período em que a verdadeira piedade vai se manifestar no caráter da Igreja de Deus. E como o sol da justiça, iluminando a igreja, nós vamos dar as diretrizes para esse mundo. Que Deus te abençoe. Amém? Oremos. Bondoso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra, que a Tua igreja, Senhor, ela possa, nesse processo, de sair de uma fase militante para uma fase triunfante, Senhor, pela ação do Teu poder, Senhor, pelo reavivamento da verdadeira piedade. Pai, que este reavivamento, que esta vida santa que o Senhor quer que nós tenhamos, ela possa ser reproduzida em nós, pela obra, Senhor, pelo poder, pela graça, Senhor, pela virtude que há no Espírito Santo.
Pai, que nós possamos, como igreja, aceitar a intervenção divina em nosso coração, do Teu poder, Senhor, da Tua graça, fazendo com que nós estejamos cheios da beleza, do caráter de Jesus Cristo em nossa vida. É rogando, Senhor, no sangue redentor de Cristo, no perdão que há em Jesus, na sua misericórdia e na dádiva do Espírito Santo, que nós colocamos essa oração a Ti, Senhor, hoje e sempre.